Olha, gente, nós temos no país mais de 1 milhão de engenheiros civis. É o maior conselho de classe no país. Em Alagoas, em torno de 15 mil entre alagoanos e com vistas, quer dizer, com autorização legal para trabalhar em Alagoas. Eu conheço o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que já foi de arquitetura, mas agora é de agronomia. A gente vai saber por quê daqui a pouquinho, que é o CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia. Nós temos aqui, segundo o Conselho, algo em torno desses 15 mil profissionais. E nos últimos 40 anos eu venho acompanhando este Conselho, o movimento político deste Conselho, que se mostra progressista, apesar de ter várias tendências entre os profissionais, o que é absolutamente normal, porque a nossa sociedade brasileira e alagoana é plural, com vários segmentos, naturalíssimo. Nós já tivemos, inclusive, um vice-governador, quem não lembra do Luiz Abílio? Socialista, filiado do CREA, já foi presidente do CREA, filiado, amigo de Ronaldo Lessa, quer dizer, formaram uma dupla socialista no Palácio República dos Palmares, governaram Alagoas, os dois, né? Quer dizer, o vice. E pela primeira vez em 40 anos, pode ser que tenha tido outro, eu não conheço, também vou saber disso. Eu vou entrevistar a primeira mulher presidente e candidata a presidente, hoje ela está licenciada, por conta de um processo eleitoral em curso, Rosa Tenório, engenheira civil. Gente, é a primeira mulher numa entidade de domínio masculino, né? E ela... Primeiro, quero dizer que é uma honra entrevistar a senhora. A gente tem visto grandes exemplos das mulheres avançando, não avançando... Porque tem que ter até com esse cuidado nessa fala, porque ela se torna avançando, por quê? Eu acho que essa frase é perfeita. Lugar de mulher, lugar do ser humano é onde ele quiser estar. Independente de ser homem, mulher e gêneros. Independente de gêneros. É onde as pessoas quiserem estar. E é muito legal, muito legal. A senhora, não, eu acho que... Será que tem tantas mulheres para eleger uma mulher? Ou a senhora foi eleita presidente do CREA a primeira vez só por mulheres? Primeiro, muito obrigado, uma honra entrevistá-la. A honra é toda minha, Arnaldo. Eu gostaria de deixar isso claro. Você é uma referência para a gente, para o alagoano, acho que para o brasileiro, como jornalista, e assim, escreve com leveza e fala com muita propriedade. Então, digo a você que o prazer é todo meu estar aqui pela primeira vez sendo entrevistada por você. Gostaria de registrar isso. E o CREA esse ano, Arnaldo, ele está fazendo 55 anos de existência. Quer dizer, agora em dezembro. A 40 você acompanha eu a 40, né? Mas esse ano, exatamente em dezembro, nós estaremos completando 55 anos. O nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia estará completando 55 anos. Antes de você avançar, eu quero até tirar, acho que é uma dúvida de muita gente. Nesses 55 anos, nós já tivemos alguma presidenta? Não. Pela primeira vez, é uma coisa muito interessante, pela primeira vez, uma mulher se candidatou a presidente, né? Em 2020, nas eleições de 2020, quando eu estava candidata, eu disse, não, se eu ganhar, eu serei a primeira mulher eleita presidente do Conselho aqui em Alagoas. E eu falei logo no início, eu sei que eu estou te interrompendo, porque problema. tem o assunto, é interessantíssimo, não pelo fato de ser mulher, ser homem, porque pela primeira vez uma mulher se candidata. Exato. E quantas mulheres nós temos nessa categoria de quase 15 mil profissionais aqui em Alagoas? Então, assim, aí, no decorrer do processo eleitoral, eu descobri que, assim, se eu vencesse, né, em 2020, eu seria a primeira mulher, mas eu descobri que eu era a primeira mulher que se candidatou para o voto entre os profissionais, entre os colegas, à presidência do CREA. Nós somos o maior conselho de classes do país, né? Nós temos mais de 1 milhão e 100 profissionais. A gente tem algumas atipicidades no nosso conselho. Uma delas é que nós somos um conselho multiprofissional, formado por todos os tipos de engenharia, civil, elétrica, mecânica, enfim, tem mais de 100 tipos de engenharia hoje no Brasil. Que o CREA e a Federação abraçam. Exatamente. Então, eu tenho todos os tipos de engenharia, todas as modalidades, os agrônomos, o que a gente chama de geocientistas, que são geólogos, geógrafos e meteorologistas, os tecnólogos de todas as modalidades, ambiental, civil, os técnicos de segurança trabalho, só de segurança trabalho, e mais recentemente, o ano passado para cá, os designers de interiores, que são como se fosse um tecnólogo também. Então, todos esses profissionais, todo esse leque de profissão,
integra o nosso conselho. Por isso que nós somos o maior conselho de cluster do Brasil. Em Alagoas, nós temos registrado, ou seja, pessoas que se registraram aqui como seu primeiro conselho, em torno de 9.000 profissionais. E juntando os que são registrados aqui com os que têm visto, aqueles que são de outros estados que vêm trabalhar aqui, a gente soma hoje em torno de 15.000 profissionais aqui no nosso Conselho em Alagoas. Para trabalhar precisa ter um registro do CREA. O cara não pode se formar e... Não, senão ele vai estar como leigo, né? Todo profissional no Brasil, os conselhos de classes no Brasil foram criados pela Constituição. Também como a OAB? Não, nós não temos prova de título, prova não. Mas como os conselhos foram... É constitucional, né? Então, para que servem os conselhos de classe no Brasil? Para a defesa da sociedade. Você diz, mas defesa da sociedade, o que é isso, né? Porque os conselhos, a maior missão, o maior objetivo dos conselhos de classe, de todas as notas, médico, contador, economista, todos, administrador, a função nossa é combater, é fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Ilegal da profissão, ou seja, aquele profissional que não tem habilitação para fazer aquele serviço, para fazer aquela obra, ou então aquele profissional que até estudou para tal, mas que não se registrou, ou que não concluiu, ou que não se registrou. Então, a missão, o objetivo dos conselhos de classe no Brasil é exatamente isso, é você regular as profissões, é você fiscalizar o exercício ilegal da profissão. E é esse o nosso foco, a gente fiscalizar o leigo, ou seja, aquela pessoa que não tem a habilitação correta para estar fazendo serviços ou obras dessas profissões. As eleições, a senhora está licenciada, eu estou entrevistando Rosa Tenório, presidente do CREA, ela está licenciada da presidência e a senhora será candidata à reeleição. A eleição é quando? Dia 17 de novembro de 2023. É uma eleição simultânea com a federação? Esse ano o nosso sistema terá eleições gerais, vai ter eleição para presidente do nosso Conselho Federal, que é o CONFEA, ou CONFEA, né? Vamos ter eleições nos 27 CREAs regionais, 26 estados, mais o Distrito Federal, e vamos ter eleições para diretor-geral e diretor administrativo e diretor financeiro da nossa Caixa de Assistência, que é a Mútua, a maior Caixa de Assistência do Brasil, né? Movimenta algo em torno de quanto? Não entendi. Uma Caixa de Assistência movimenta. Ah, tá. Pois é, a gente tem a Mútua Nacional, que fica em Brasília, como o CONFEA, que é o nosso Conselho Federal, fica em Brasília, e você tem 27 unidades, né? Em cada regional você tem uma mútua. E aí parte do que a gente arrecada vai para a nossa Caixa de Assistência. Sim. Em torno de 15% de tudo que a gente arrecada vai para a Caixa de Assistência. E esse recurso volta em forma de benefícios para o profissional. É espetacular. Você é candidata à reeleição? Sou candidata à reeleição. Essa discussão já está movimentando, está trazendo já a discussão nacional para os estados? Sim. Quem está previsto para estar aqui para discutir com as categorias? Agora, durante esse mês todo, né, até as eleições, até o 17 de novembro, a gente vai estar recebendo várias figuras do país, né? E agora no início dessa caminhada, digamos assim, ainda em outubro, a gente vai estar recebendo o presidente licenciado do CREA São Paulo, que está concorrendo. Como é o nome dele? Chama Vinícius Marquesi. Então, a gente vai ter a presença do Vinícius aqui no grande bate-papo com os nossos profissionais aqui de Alagoas, para que a gente possa discutir o destino das nossas profissões. As profissões do nosso conselho estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do país e ao desenvolvimento do Estado. Então, é importante que a gente possa conversar com os profissionais para ouvir, para debater e até falar o que a gente já fez, os avanços, para que a gente possa avançar ainda mais. Então, assim, o desenvolvimento do país, Arnaldo, eu tenho certeza que você comunga comigo, passa pela engenharia nacional. E você falou também que o presidente é candidato à reeleição da Caixa? O Vinícius Marquesi, ele também no mesmo dia a eleição? Ele é presidente, ele é meu colega, né? Está licenciado também, é presidente do CREA São Paulo, eu sou presidente licenciado do CREA São Paulo, eu sou presidente licenciado do CREA Alagoas, e ele está concorrendo à presidência do CONFEA, do Nacional. Ele já está no segundo gestão dele, ele não pode mais ter reeleição. No nosso conselho, você só tem direito a uma reeleição, então os mandatos são de 3 anos, com direito a apenas uma reeleição. Então, você pode ficar 3 anos na gestão ou 6, tá? E no caso do nosso colega de São Paulo, ele já cumpriu está terminando o seu segundo mandato e aí saiu e está concorrendo ao Conselho Federal, presidente do Conselho Federal. A gente está recebendo ele
agora em outubro, para que a gente possa, junto com os profissionais aqui de Alagoas, poder conversar e ver o futuro das nossas profissões. Você disse que o presidente da confederação também, licenciado, candidato à reeleição, além dele, vem outros candidatos? Sim, aí assim, eu não sei quem está vindo. A gente está sempre trazendo pessoas para estar debatendo e para estar ouvindo os profissionais. Como eu sou multiprofissional, eu tenho vários tipos de engenharia. Então, assim, a gente semana passada se reuniu com os engenheiros mecânicos, com os engenheiros eletricistas. Estou tentando montar uma pauta para conversar com os engenheiros sanitaristas e ambientais, com os engenheiros de produção. Então, a gente está sempre movimentando. E agora com os designers também, né? No design de interiores. Então, assim, para ver mercado, para ver o que é que a gente, enquanto conselho, pode fazer, pode ajudar, né? A gente tem uma missão constitucional, que é combater, fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Mas, essa além é a disso, pauta da reeleição. na verdade, essa é a missão dos conselhos de classe no Brasil. Fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Sim. Só que, além disso, o que é que você espera mais do CREA? O que é que você gostaria de ver mais do CREA? Benefícios? O que é que você quer? Então, além da nossa missão constitucional, que é a fiscalização, essa é a missão maior, tá? A gente tem conversado com os profissionais para tentar evoluir e como é que a gente pode tentar abrir mercado, como é que a gente... Eu entendo que quanto mais você fortalece o conselho, mais você fortalece o profissional. Perfeito, então, a gente tem feito isso ao longo desses 3 anos. E aí, se você tiver um conselho forte, um conselho atuante, que a sociedade respeite, que a sociedade acredita, certamente o profissional também com isso ganhará. Você estava chegando para a gestão dessa entidade, que é uma das entidades fundamentais, porque ela vai movimentar toda a economia, mas na frente a gente vai saber conversar, aprofundar mais a questão, estava se instalando no mundo e também no Brasil a pandemia do coronavírus. Como foi isso para a sua categoria? Pois é, foi confuso e você sabe que as eleições ocorreram exatamente no ano que não aconteceu, a gente fala, né? E foi exatamente 2020. Era uma eleição que ia demorar 45 dias e acabou demorando 7 meses e meio, porque a gente foi adiando a data da eleição, porque a gente entrou naquele caos sanitário. E minha primeira eleição foi uma eleição difícil, né? Imagina. De durar 7 meses e meio, assim... Foi virtual ou presencial? Foi presencial, né? Porque naquela época a gente não tinha o sistema. Uma coisa importantíssima, até você me lembrou bem agora, as eleições desse ano, é importante, todos os profissionais que têm anuidade paga em Alagoas, todos os profissionais que têm anuidade paga em Alagoas, que estejam em dia até o dia 18 de outubro e que estejam com o cadastro atualizado, basicamente o e-mail, o telefone, mas basicamente o e-mail, podem votar no dia 17 de novembro. Então, é importante o profissional saber disso. E quanto mais a participação do profissional, mais ele pode cobrar. Ele pode votar, né? Virtual. E pela primeira vez, só virtual. É exatamente pegar esse gancho seu, tá? Esse ano, nas eleições gerais do nosso sistema profissional, mais de 1.100.000 profissionais irão votar só no formato online, exclusivamente online. Qualquer lugar do estado ele precisa se deslocar. Está lá no sertão, pode votar. Ele pode estar fora do país, ele pode estar em qualquer lugar. O e-mail e o link para a votação com todas as informações chegará no e-mail do profissional, né? E aí é a coisa mais simples do mundo, né? Então é importante, Arnaldo. E nesse processo não tem, eu acredito, fraude eleitoral? Não tem não, porque a gente tem simulações, né? Acho que até no final do mês, todo ano. O ano passado já teve, mas foi uma eleição mais restrita, no caso de uma... Acho que a gente teve 2 CREAs que, por falecimento do presidente, precisou fazer eleições locais, regionais, e aí já foi online o ano passado nesses 2 casos. E aí, assim, foi super exitoso, não teve nenhum problema, e a gente acredita que dessa vez será também exitoso, extremamente rápido e fácil. Eu acredito muito, a gente tem uma perspectiva, na última eleição a gente teve menos de 25% de votantes. Não é obrigatório o voto no nosso sistema. Tá? No sistema profissional dos engenheiros, agrônomos, geocientistas, não é obrigatório. Então, por isso que é importante que o profissional vá. Você quer superar vote. que seja gostaria muito. Superar os 25%. Porque aí eu acho que assim que vai fortalecer ainda mais o nosso conselho. Quanto mais profissionais votam, mais eles cobram, mais está junto da gente também, né? Enfim, então é importante, muito importante que o profissional, no dia 17 de novembro, vote. Retomando aí a questão da pandemia,
O que está numa empresa pública, ele está resguardado, né? Porque o emprego dele é vitalício, só ele transgredir a lei, o regime administrativo, né, do governo, do estado, do município, federal, aí ele perde o emprego. Mas a iniciativa privada não foi bem assim, provocou uma demissão em massa e um caos no mundo e no Brasil, e Alagoas seguiu a mesma tendência. Você teve muita gente desempregada nesse período? Foi muito difícil, sim, né? Acho que as coisas, eu acho que só vieram por força mesmo desse caos, né? Teve que ter um aporte, né, do federal para que pudesse minimamente as pessoas seguirem a vida, né? Então foi um momento muito difícil para todo mundo, todas as categorias, e com a engenharia não seria diferente, tá? Então, assim, eu acho que diante de todo o caos, a gente conseguiu se superar, tá? Hoje a gente vive um momento diferente, tá certo? Temos algumas expectativas boas, né? Você tem uma previsão de um grande aporte local, na verdade no Brasil, mas local de forma direta por conta do PAC, do novo PAC. Então, o programa da aceleração do crescimento manteve alguns empregos para esses profissionais. Há uma expectativa, né? Uma expectativa agora, da retomada agora. Novas frentes. Exatamente. O Minha Casa Minha Vida também no outro formato, né? Então são incentivos, digamos assim, governamentais que a gente imagina que possa dar uma reaquecida nesse mercado. Mas, assim, da pandemia para cá, a gente já percebe, até pela quantidade de registros no Conselho, pela quantidade de obras e serviços que estão sendo anotados. A volta ao pagamento das taxas? Exatamente. Então, exatamente por isso a gente percebe que há um aquecimento, né? Sim. E a perspectiva com esse novo momento é que as coisas possam avançar. Então, na minha categoria, por exemplo, interrompendo, não quero interromper, como diria meu querido saudoso, né, Jô Soares, mas já interrompendo, a categoria também se passou por muitos de nós, inclusive eu, por questões mesmo, daquele momento, nós tivemos que suspender o pagamento até para garantir a nossa sobrevivência de forma mais tranquila, né, num momento crítico. E agora nós estamos voltando, com o presidente novo, né, o Alexandre Lino, nós estamos voltando. E eu falo isso, perguntei a você com relação ao desemprego, porque nesse período eu entrevistei alguns empresários do setor e eles falaram da necessidade de enxugar. E reclamavam também que, por exemplo, nós temos aqui em Alagoas 105, 110 construtoras. As pequenininhas ficam sempre fora de projetos públicos. Como é que a senhora vê essa questão? Quer dizer, no momento de desemprego, naquele momento crítico, como é que foi? A senhora pode falar alguma coisa a respeito desse assunto? Na verdade, esse é um tema que tem sido discutido já, acho que desde a época desde há algum tempo. Acho que o governador Teotônio Vilela, depois o governador Renan, né, vem sendo discutido pelo Sinduscom, que é o sindicato que congrega todas principalmente essas menores que lidam no dia a dia mais com obras públicas, né? O que você percebe, na verdade, é o próprio governo do Estado também, com incentivo de recursos próprios, de novas creches, novas escolas. Então, além de recursos federais, você teve um aporte também importante no governo passado, o que gerou, tá certo, na nossa visão, e se a gente tem esses dados pela quantidade de anotações de obras que a gente tem lá, né, que a gente recebe. Muito movimento no interior. Tá? Sim, Então, você tem essas pequenas empresas, você tem muito... E hoje você tem, puxando um gancho também, Arnaldo, você tem hoje importantes universidades públicas no interior do Estado, coisa que uma década atrás, ou uma ou duas décadas, você não tinha. Deixa eu dar um exemplo hoje do IFAL Palmeiras, que tem civil e tem elétrica, engenharia civil e elétrica, extremamente eficientes, assim, uma das melhores universidades públicas hoje do nosso Estado. Você tem a UFAL, Campus Sertão, que você tem engenharia civil e engenharia de produção. Fixando os homens, os profissionais lá. Exatamente. Você tem em Piranhas o IFAL, que tem engenharia, tem agronomia. Então, você tem em vários cantos do Estado instituições públicas que estão produzindo, estão formando novos profissionais da engenharia e da agronomia. E acaba que essas pessoas estão se fixando nesses locais, né? Então, você tem um boom importante na área de Palmeira e de Arapiraca e outro na área do Sertão,
Tá certo? Isso a gente percebe também pela quantidade de registros de profissionais naquelas regiões. Eles, quando se registram, colocam o endereço. Então, a gente sabe que houve um aumento também grande. Aí você tem os hospitais da Mata, do Sertão, o hospital, que isso... Você tem muito engenheiro em hospital também. Engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico. Todos os setores, né? Então, a gente percebe que hoje você está tendo um pouco de desmistificação... você está espalhando mais esses profissionais. Você tem um boom de construção civil no litoral norte. Verdade. Não é? Então, você tem muito... Lá as pessoas não moram, mas eles passam a semana trabalhando. O crescimento do turismo, para vocês, é um sinal positivo? Muito, muito, muito. O litoral norte é impressionante o avanço, a quantidade de obras que sempre tem lá do ponto de vista de obra. Do ponto de vista de empresas e de indústrias, você vê na área mais do Agreste, Médio Sertão, e você tem algumas atipicidades também na parte do sertão, você tem pesca, um hospital grande como é o do Sertão também traz algum desenvolvimento. Então, a gente 10 percebe... novos hospitais, porque tem aqueles profissionais que da obra física em si, mas tem os profissionais da eletricidade, ficam né? Sim, sim. Você tem que ter um responsável técnico pela parte mecânica, porque você tem elevador, hidráulica, exatamente, né? Então, você tem essa coisa interessante que eu vou dizer, você tem 1 a 2 décadas no máximo, tá certo? De 2015 para cá, nós estamos vendo um estado que tem uma postura diferente com relação à sua infraestrutura. Isso eu acho que é uma abertura de frente de trabalho para vocês. Muita. Essas duplicações de estradas, as construções de novas escolas, de novas creches, de novas unidades hospitalares. Além da construção em si, você tem um maior gerador de emprego é a construção civil. É verdade. Né? Foi o setor, se eu não me engano, foi o setor que primeiro começou a reagir, né? Por isso que, na verdade, você sempre tem algum incentivo do governo federal, dos governos, né? Porque movimenta toda uma cadeia. Movimenta toda uma cadeia, toda. Então, a gente tem isso aqui e é do turismo, nós temos essa tipicidade aqui também, que o turismo também, a cadeia do turismo também, ela é muito importante. Então, você percebe com isso, depois que você termina a obra, você tem profissionais de engenharia que estão lá dentro daquele hospital. Você tem a parte elétrica, você tem a parte hidráulica, a parte mecânica, hoje você tem a parte diagnóstica, você tem hoje engenheiro de medicina, engenheiro que trabalha. Como é que você conserta aqueles grandes equipamentos de raio-x, aqueles equipamentos nucleares, né? Tem que ter esse profissional. Tem que ter o profissional habilitado. Então, você percebe hoje a engenharia em absolutamente todos os espaços de desenvolvimento do Estado, seja na estrada, seja nos hospitais, construção, né? Enfim. Então, você percebe em Alagoas, com toda a dificuldade ainda, mas você percebe pelos números que nós temos lá no Conselho, que a engenharia tem conseguido, aos poucos, se superar. Nos últimos 5 anos, o Brasil experimentou uma situação bem diversa, que é a situação de divisão no país, né? Tanto na economia como na política. A sua categoria também ficou dividida politicamente? Não, eu sempre digo, sabe, que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas não tem partido. Eu ia entrar nesse capítulo. Não temos. Vocês estão apoiando esse governo ou apoiam o governo passado? Sabe quem nós apoiamos? O profissional. Esse eu apoio. Esse é que tem todo o apoio do nosso conselho. Então, eu tenho sempre independente da ideologia dele? Independente de ideologia. Nós temos relacionamento propositivo com o governo do Estado, propositivo com a Prefeitura de Maceió, com todas as prefeituras do interior, com órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Os profissionais têm certeza hoje que o Conselho é uma instituição que respeita os órgãos, que respeita, enfim. Não é um apêndice, não é um puxadinho, como se diz no bastidor político. Não é. Essa independência a gente tem, até porque quando você quer fortalecer, nós temos um pouco mais de 3 mil empresas registradas também. Porque além do registro profissional, as empresas de engenharia e afins também se registram. Então, eu estou falando de entrevistados e registrados, quase 15 mil profissionais e mais de 3 mil empresas. Então, nós temos responsabilidade com esse profissional. Esse profissional quer trabalhar. Esse profissional gera o desenvolvimento para o Estado. Então, eu não posso ser partido. Não sou eu, não. O Conselho não pode ter partido. Desse período que nós vivemos uma
política conservadora, assumidamente conservadora, não estou Sim. fazendo nenhuma exigência, nenhuma crítica Sim. aí ao bolsonarismo. O bolsonarismo é conservador, se intitula assim, quer esse espaço, reivindica esse espaço e se mantém. E tem segmentos lá ultradireitistas, mas nós vimos a volta de uma coisa que a gente estava conseguindo conviver com ela, que foi a volta da inflação. A categoria também sentiu, porque quando você compra um saco de cimento, eu vou falar isso porque muita gente quer estar na vida de todo mundo, né? Você, para ter um engenheiro para construir sua casa, você precisa de um engenheiro lá para dar o ok lá, pode construir, botar a plaquinha, mesmo que seja uma casinha simples, tal, uma casa segura, né? Senão a obra é embargada. Isso. Ele comprava um saco de cimento no ano passado a R$ 20 reais, hoje já está quase 40, um ano depois. Isso afeta vocês, essa política? Afeta sim. A gente tem um valor do metro quadrado construído, aumentou demais, exatamente por isso. Isso é uma preocupação também. Quem vai construir tem que pagar uma taxa, né? Tem que pagar uma taxa também, tem que ter um profissional habilitado, senão, como você falou, pode ser autuado, né? Quando a gente chega, deixa eu dar um exemplo objetivo aqui para você, Arnaldo. A gente está fiscalizando, e obra, que é a coisa mais, né? Porque a gente fiscaliza também indústrias, né? Caldeiras, né? Que precisa de mecânico, precisa de elétrico, um condomínio precisa ter elevador, que tem... Mas vamos para a construção, que é o mais objetivo. Quando a gente está fiscalizando, passa e vê uma obra em construção, dentro de um condomínio ou numa rua aberta, e a gente para. Tem placa? Tem. Não tem placa? Aí já chama atenção. Se não tem placa, a gente pergunta, tem engenheiro? Não, não tem engenheiro. O proprietário disse, não, eu estou construindo com o meu mestre de obras. É, exatamente. Não é? Você vê comum, muito né? isso, né? Porque as pessoas às vezes não querem pagar o engenheiro porque acham que é um custo. Porque, na verdade, se as pessoas entendessem que um engenheiro pode reduzir o custo, né? Porque Que não tem mais obra suja, que né? não existe mais, pois é. E aí, quem vai ser multado é o dono da casa, o dono da imóvel, construção. né? Não é o mestre de obra, Sim. não é o pedreiro. E a né? multa é pesada, né? Pois é. Aí você autua, tá certo? E aí a gente tem todo um processo administrativo dentro do conselho, com os conselheiros, para multar isso daí, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas, todo engenheiro sabe da responsabilidade de ter sua anotação de responsabilidade técnica. Então, toda obra, todo serviço necessita de um profissional habilitado respondendo por aquele serviço ou por aquela obra, né? Então, esse é o nosso trabalho diário e é a maior missão, é o maior objetivo dos conselhos de classe do Brasil, que é fiscalizar. A inflação, quer dizer, a inflação, ela deve ser também uma das preocupações da Confederação, que tem os 27 estados ajudando na gestão, né? E vocês, de alguma forma, a federação, junto com os sindicatos estaduais, ajudam na formulação ou de chamar a atenção do poder central, dos governos federal e estaduais e municipais, com relação à inflação ou na necessidade de ter políticas para que contemple quem não pode ter um projeto imobiliário de pagar 30, Minha Casa Minha Dívida, por exemplo. Por exemplo, né? Nós temos sim, nós esse ano, no início do ano, o Conselho Federal, junto com os regionais, com os 27 CREAs regionais, se articularam, capitaneados pelo Federal, pelo nosso Conselho Federal, que é o CONFEA, e a gente conseguiu criar a Frente Parlamentar Mista em defesa da engenharia, da agronomia e das geociências. São nossos profissionais muito. Hoje, quando a gente montou, a gente tinha mais de 200 parlamentares, entre senadores, mais de 30 senadores, o restante eram deputados federais, com esse intuito, né? Nós temos uma agenda parlamentar viva e ativa, tá? Então, o nosso Conselho Federal tem assessores parlamentares que trabalham diretamente com essa nossa agenda propositiva para o Brasil, lá com o Congresso Nacional, e com o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Então, assim, isso existe, é fato. Criamos esse ano, foi importantíssimo para mim, um divisor de água político e institucional, né? Com a criação dessa frente parlamentar mista, exatamente para que a gente possa lutar por essas causas e aí ter assento e ter voz nessas grandes discussões nacionais. Voltando aqui para as questões sociais, várias categorias de profissionais liberais enfrentaram um problema do desemprego. A sua categoria você chegou a mensurar nesse período, agora a economia está retomando, a gente percebe aí a retomada de projetos habitacionais, a construção civil no campo privado tem crescimento quase que em todo o estado, na área litorânea, projeto imobiliário e turismo, no sertão, no agreste, né? Na zona da mata, também projetos habitacionais, projetos imobiliários, projetos de turismo.
Mas a sua categoria chegou a experimentar o desemprego? Nós temos, isso é real, isso é fato. Tá? A gente sente até por conversas até individualizadas das pessoas, né? Manda o currículo e faz. Então, ainda é fato. Agora, uma coisa que preocupa a gente, eu acho que aquele profissional que é qualificado, que procura sempre estar se atualizando no mercado. Quando a gente vai muito, a gente tem um programa chamado Descomplica CREA. O Descomplica CREA é um programa que a gente criou para aproximar o Conselho das instituições de ensino superior, das IES. Então, a gente vai nas diversas instituições públicas e privadas para conversar com o futuro profissional, com o estudante, que é o nosso futuro profissional, um futuro colega, sobre o que é o CREA, né? As vantagens, enfim. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente diz que essa questão do emprego sua vida profissional começa na academia. Sim. Quando você é um aluno dedicado, um aluno que... Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a academia é o início da nossa vida profissional. Eu digo isso porque o meu primeiro emprego, quem me chamou foi um professor meu. Quem me indicou foi um professor meu. Sim. E o segundo emprego foi um chefe de estágio. Então, olha, preste muita atenção na academia, quando vocês estão estudando e quando vocês estão fazendo seus estágios, né? É aí que tudo começa na sua vida profissional. Mas a gente percebe, eu acho que é preciso... Quando eu terminei a faculdade, agora estou formada, gente, você terminou a faculdade, terminou uma etapa de sua vida. Mas agora que começa o problema. Agora, pois é, você sempre tem que se manter atualizado. Você não para mais nunca de estudar. Você não para mais nunca de estudar. A diferença é que você não vai estudar tudo. Você vai estudar agora o que você mais gosta. Vai estudar o que você quer se especializar, né? Então, uma coisa também, aí para isso a gente criou o CREA Qualifica, que é um programa de capacitação, de formação continuada para os nossos profissionais, para que eles estejam sempre em dia com as atualizações do mercado, com as novidades. Então, uma coisa que eu acho que é importante, às vezes, não estou dizendo que a falta de emprego é fato, então, assim, tem muita gente desempregada na nossa categoria. Eu não sei, eu vou... Muita. Sem querendo te interromper um pouquinho, mas uma coisa que aconteceu com a minha categoria, hoje nós temos uma sociedade da informação com novas mídias e uma cultura digital. Muitos de meus colegas da minha formação lá atrás, eles não conseguiram acompanhar essa evolução tecnológica e ficaram pelo meio do caminho, se aposentaram. Para mim isso não me interessa mais, porque eu não consigo acompanhar. Porque hoje nós falamos, não existe mais jornalista de jornal, existe um jornalismo que trabalha com essa cultura digital. Na sua categoria passou por isso também, porque antes ele sentava numa prancheta, agora a prancheta é virtual. Não existe mais isso. Nós temos, desses 55 anos de CREA, você viu muita gente ficar? Sim, tem gente que ainda não se adequou e não vai se adequar, né? Tem professores que estão com dificuldade de se adequar. A gente está no processo agora de rever os conceitos da engenharia. São as novas DCNs, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia, que aí passa exatamente pelo professor também. Não adianta a gente querer um novo profissional se você não tem um novo professor, ou se o professor não se atualiza. Aonde a cultura é digital, né? Exatamente. Então, é um processo que a gente está vivendo, viu? É um processo, e como todo processo, não é liga-desliga, né? É uma construção. Então, é uma construção que passa pelas instituições de ensino superior e passa pela formação continuada. Então, a gente tem tentado ajudar o profissional com esse projeto, esse programa que é o CREA Qualifica, para que a gente esteja sempre levando palestras técnicas ou até cursos inteiramente gratuitos para o nosso profissional, aquele profissional que está em dia com a gente, para que ele possa estar sempre se atualizando. E é importante, eu sempre digo, que aquele profissional que sempre se atualiza, que está em dia, as tecnologias não... tem que estar no teu dia a dia, não tem jeito. Hoje você não faz mais prancheta, hoje você não tem mais projeto no papel. Você tem um programa lá que BIM, né? Hoje é o BIM. Você tem um programa. Que inclusive é uma exigência, tem legislação nacional e tem um time aí para que todo mundo se adeque, porque com isso, com os BIM nos órgãos públicos, com os projetos virtuais, digamos assim, feitos pelo computador, por esse sistema, a tendência de baratear os custos, principalmente você fecha aquele projeto num determinado valor e depois, mas aumentou, então renova o contrato, faz renovações. A gente acha que quando você faz um projeto no BIM, que você contempla todos os projetos, elétrico, contempla o hidráulico, você soma tudo e consegue enxergar tudo num sistema, você vai reduzir a quantidade de aditivos da sua obra. Então, a implantação do BIM... Vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo, né? A implantação do BIM pelos órgãos públicos, tem legislação.
e é uma questão de alguns anos que todos têm. Então, a gente também tem tentado incentivar aos órgãos públicos, através das secretarias de infraestrutura dos municípios e do Estado, a aplicação disso também e a formação de profissionais com essa nova expertise. Então, o profissional tem que entender que tem que buscar essas novas especialidades para se fincar no mercado. O diretor está me dando um toquezinho ali, cadê o meu tempo? Então, eu agora vou entrar para a política. Olha, gente, eu quero lembrar que eu estou entrevistando Rosa Tenório, ela é presidente licenciada do CREA. Uma coisa interessantíssima que você já deve ter percebido, como essa mulher, engenheira civil, entende desse mercado, que tem 15 mil profissionais, mais de 1 milhão no país, 15 mil em Alagoas. Ela conhece o drama que é a sua categoria, que é multi. Nós temos aí vários tipos de engenheiro, nós estamos aí com os designs chegando a esta categoria. Nós temos os agrônomos, porque a arquitetura foi para o outro lado. Agora vamos falar um pouco de política. Vamos lá. Porque não dá para dissociar, né? Você está vivendo o momento, a senhora é candidata no momento para uma eleição em outubro, no momento que nós vamos aí aguçar as eleições municipais. A categoria, a entidade acompanha esse movimento que está acontecendo no país, das eleições municipais. Em Alagoas, como é que a senhora vê aí já os grupos se degladiando? Afeta você de alguma forma, não? Olha, é isso que eu estou dizendo. Eu falo muito isso. Eu entendo que a gente, como representante de uma entidade, de um conselho tão importante para o desenvolvimento do Estado, a gente definitivamente não pode ter partido, a gente não pode ter bandeira. Então, eu acho que o Quem ganhar, você ganhou. Eu não, os profissionais. Os profissionais e as empresas. A senhora está atenta, né? O profissional e as empresas. Eu estou dizendo, eu sou o instrumento só, como hoje licenciada, né? Mas eu acho que o presidente do CREA, seja ele quem for, tem essa obrigação, tá certo? De ter relacionamento com qualquer tipo de gestor. Por quê? Porque o nosso foco maior é abrir espaço, abrir trabalho, frente de trabalho para o profissional. É consolidar as empresas que são credenciadas, que são registradas no nosso conselho, a terem serviço, né? Então, eu entendo, isso é muito transparente, é muito límpido para mim, viu, Arnaldo? Sim. Que a presidência do CREA, repito, seja ela ocupada por quem quer que seja, não pode ter partido. Não pode ter partido. Se a gente tem uma defesa no Conselho, essa defesa deve ser sempre os profissionais e as empresas registradas. A senhora, quando foi eleita a primeira vez, quantas chapas tinha naquele momento? São duas. Foram 2 em 2020 e agora também... Na primeira vez, tinha, na composição da sua chapa, eram todas femininas? Ou... Não. A única mulher era eu de todas, como agora também só sou eu de todo o meu, né? Que tem um candidato com fé, o federal, ao regional aqui, e a nossa Caixa de Assistência. Eu sou a única mulher e também na outra chapa também não tem mulher. Então, assim, mas você tem 20% de colegas, né? Somos em torno de 20% de mulheres no nosso conselho, né? Tanto aqui em Alagoas como no Brasil. Então, a grande maioria ainda é um conselho eminentemente masculino ainda, né? Mais de 80% dos nossos profissionais são homens, né? E nós aqui no estado somos 18% de mulheres, né? Então, eu costumo dizer que, na verdade, a eleição que eu ganhei porque os homens votaram em mim. Claro. Não é? E aí a gente não tem essa divisão de gênero, né? Agora, é importante que a gente entenda o que representou uma candidatura feminina num mundo tão masculino. Exato. E por que as outras... Antes de a senhora explicar o que representa essa candidatura, por que elas não se habilitam? Pois é, eu acho que você tem que ser um pouquinho louca, né? Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Então, É difícil você lidar... É difícil, Arnaldo. É difícil porque... enfim, eu nunca... Na minha vida profissional, eu já passei por vários órgãos públicos, tanto no nível municipal como no nível estadual, e eu nunca tive essa questão de gênero como um limitador para mim, um obstáculo, nunca tive, tá? Então, eu sempre fui desafiada e sempre aceitei os desafios e sempre aproveitei as oportunidades que me foram criadas, que me foram dadas, tá?
E foi exatamente assim que aconteceu no Conselho em 2020, né? Um grupo, uma reunião de colegas, de entidades. O nosso Conselho é formado por entidades de classe, Clube de Engenharia, Sindicatos de Engenheiros, Associação de Engenheiros Eletricistas, Sociedades dos Engenheiros Agrônomos. Então, você tem várias entidades de profissionais que fazem o nosso Conselho. Então, nessas reuniões de entidades, meu nome apareceu. Na época, eu estava secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Maceió, antiga SEDET, atual CEMURB, e veio essa possibilidade. Estava um cargo interessante, importante, tinha relativamente um nome fácil de ser trabalhado, e o fato de ser a primeira mulher era um diferencial importante para uma eleição que parecia ser muito acirrada, e que foi. Então, assim, foi uma oportunidade. E agora a senhora vai enfrentar outra chapa masculina? Outra chapa masculina, na verdade, a mesma candidatura que foi da outra vez. E interessante. Agora... Senhora, eu acho que o desafio da senhora agora é maior, porque sempre um projeto de reeleição, nós temos visto no poder público, há uma expectativa maior, porque a primeira foi tudo bem, foi tudo maravilhoso. E como será a segunda? Pois é, mas assim, seja na primeira, seja agora, ou em qualquer fase, ou qualquer etapa, ou qualquer desafio da minha vida, eu nunca não descanso, eu não relaxo, eu tenho como um perfil mesmo esse dinamismo e essa objetividade. Isso que está me chamando a atenção da senhora. Né? Então, assim, aí se a gente recebeu, e tem isso como uma missão, os cargos, é importante, viu, que se diga, os cargos de presidente de conselho no Brasil são cargos honoríficos, Arnaldo. Nós não recebemos, não temos salários. Interessante isso. Não há salário para vocês. Não temos salários. Mas se você precisar ir para o encontro nacional... Por isso que eu estou dizendo que tem que ser um pouco de louco, né? Já pesa aí. Né? Olha, gente, eu acho que isso é interessantíssimo. Ser presidente do CREA não tem um salário, né? Não tem. É um cargo honorífico. Talvez tenha a licença só do local onde trabalha, né? Pois é, como eu sou um profissional liberal, ultimamente eu estou até sem emprego. Né? Então, uma das desempregadas, uma das 14 milhões de desempregados. Realmente tem desemprego, né? As pessoas dizem, Rosa, tudo isso, gente, mas na verdade eu estou me dando um tempo mesmo, né? Você era da onde? Desculpa perguntar. Eu trabalhei muito tempo meu último emprego foi na Fundeps, na Fundação de Amparo à Pesquisa da Universidade Federal. No professor Tonholo. Você é professora? Não, está desempregada. Estou desempregada. Foi ótimo essa. Mas eu fui secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Maceió, antiga SEDET. Eu fui controladora geral do Estado na época do governador Teotônio Vilela. E agora é uma controladora que está lá. Eu tive a honra de entrevistar e surpreendeu a capacidade dela também. A Adriana foi minha superintendente quando eu estava na controladoria, minha amiga. Fui presidente da limpeza urbana de Maceió, da antiga Slum, hoje é a LURB. Fui diretor de fiscalização dos municípios alagoanos no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, fui assessora especial do Ministério Público de Contas, já fui superintendente de gestão e planejamento da Superintendência da Secretaria de Assistência Social. Enfim, eu já trabalhei em vários órgãos no cargo de gestão. Sou engenheira há mais de 30 anos. Então, não estamos falando com qualquer um e pelo currículo, só en passant, assim, do que ela lembra, Mas estou desempregada, tá vendo? Mas está desempregada. Eu estou só no CREA enfim, aí um cargo honorífico, né? Agora estou licenciada por força da legislação, a gente se licencia durante 90 dias antes do pleito. E o nosso pleito é dia 17 de novembro. Eu vou continuar na política. O governo municipal tem, em alguns governos, a gente tem percebido já uma abertura maior dos gestores, com espaço para as secretarias femininas, secretárias, diretoras e tal, como a senhora já foi também. Mas o governo do Estado me chama a atenção, porque é a primeira vez que eu vejo isso no país, está lá, nós estamos nesse momento sendo discutido o cargo da ministra Rosa Weber, né? Vai ou não ser uma mulher, tá? A questão do gênero vem aí. E o governo Paulo Dantas, nós temos 27 secretários e ele colocou 14 mulheres e 13 masculinos, né? Isso me chamou a atenção. Como é que a senhora percebe isso? Espetáculo. Um espetáculo, eu acho um avanço fenomenal, essa questão de gênero. A gente trabalha, inclusive, lá no Nacional e nos CREAs também. A gente implantou o Programa Mulher. O Programa Mulher, no âmbito do Sistema Confea-CREA, ele é um programa que trabalha o ODS número 5 da Agenda 2030 da ONU, que é exatamente a equidade de gênero, onde a gente trabalha para abrir espaços, para gerar espaço e igualdade profissional entre mulheres e homens. A gente não quer ser melhor, a gente quer ser igual. Tem também na sua categoria homens ganhando mais do que as mulheres? Pois é. Por exemplo, e tem a questão do racismo também, né? Eu vi uma pesquisa agora esses dias que as mulheres negras
além de ganharem menos, ganham menos ainda. Né? Pois é, a gente não tem esse perfil, não, pelo menos aqui no nosso nacional, nem no local, desse percentual. A gente tem isso daí pelo nosso... Quando você se faz o cadastro, aí você preenche quando você faz o registro, você preenche um cadastro, aí você sabe, né, a cor, a gente tem isso, tá? Mas assim, quando a gente trabalha o programa Mulher, a gente trabalha tudo isso, né? O gênero, então, está tudo envolvido. Sim. A gente, se é branca, se é negra, se a gente trabalha a mulher, tá? Então, a gente quer que o espaço da mulher seja igual ao espaço do homem. Sim. Então, esse é um programa importante que a gente implantou logo que a gente chegou, em 2021, e a gente vem trabalhando. Existe um comitê gestor para isso, temos uma coordenadora, inclusive o comitê formado por homens e mulheres, porque a gente tem que falar para homem, não só para mulher. A gente conhece o nosso espaço, a gente tem que falar para os homens também, e a gente vem trabalhando isso de forma proativa, e a gente percebe, Arnaldo, estou dizendo, quando eu fui na Controladora-Geral do Estado, eu assumi a presidência do CONASSE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno do Brasil. E aí não era incomum ter uma mesa de 10 pessoas e apenas eu de mulher. Eu estou falando de 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. E não estamos falando de um tempo lá atrás, não, agora, recente. Então não é só engenharia. Então esse é um espaço que a gente está... Agora eu sinto também que a gente está conquistando. Eu sinto hoje aqui, o Estado é um grande exemplo disso, onde a gente tem a maioria de secretariado ocupado por mulheres, né, na liderança, e a gente percebe ultimamente, né, da última década para cá, muito, né? Nós temos Maria aí José, a Adriana, a Renata, né, a Carol, enfim, do turismo também, que me parece muito dinâmica. Então, você tem um grupo de mulheres muito bacanas, e a gente percebe, sim, que as mulheres estão ocupando seus espaços de liderança, e isso é uma luta saudável. Repito, eu sempre digo também que a gente não quer ser melhor, a gente quer ser igual a vocês. Essa composição da chapa está licenciada, é bom repetir isso, porque ela é presidente do CREA licenciada, nós estamos entrevistando Rosa Tenório. Como está a composição da sua chapa? Tem mulheres? Não, tem não. Só você? É difícil, Arnaldo. Cadê as engenheiras? Eu sou menos de 20%. Cadê as engenheiras? Nós temos aí quase 3 mil engenheiros. Cadê vocês? Cadê vocês? Mas olha, uma coisa interessante, quando a gente chegou em 2021, meu primeiro ano de gestão, a gente forma a diretoria lá dentro. Depois que você chega, né, é diferente o nosso... Cada conselho tem seu regimento, né? E aí a gente lá dentro, a gente forma a nossa diretoria e você percebe, pela primeira vez, a gente teve no ano passado uma presidente mulher, uma vice-presidente mulher e a diretoria, que são 5 membros, ser composta de 4 mulheres e um homem. Sim. Não, 3 mulheres e um homem. Pela primeira vez, ser maioria do que homens. Foi inédito isso dentro do CREA Alagoas. Então, assim, o fato da gente estar nessa posição também, obviamente, que levou a uma presença maior da mulher, engenheira, geógrafa, geóloga, no nosso conselho. A gente tem conversado também com as entidades que indicam as conselheiras lá para o nosso pleno, para também tentar indicar mais mulheres, também, que as mulheres também participem mais. Então, a gente tem fomentado isso e a gente percebe hoje, pela primeira vez, um plenário com mais mulheres dos últimos 55 anos. Isso é bom. Diretoria sempre com mulher também. E pela primeira vez, no ano passado, uma presidente e uma vice-presidente mulher no CREA Alagoas. Eu falo isso, não é uma questão porque eu sou a favor do feminismo ou do machismo, uma coisa ou outra. Não, eu vejo as pessoas seres humanos, né? Sim. As diferenças são saudáveis e só. Você nasceu mulher, nasceu homem, não foi uma escolha nossa, foi uma escolha da natureza e vários fatores que contribuíram para isso. Que bom que nós existimos e eu vejo assim as mulheres como as guardiãs da vida nesse planeta. Eu já soube também que a vida é mais velha do que este planeta. Como é que a senhora convidaria as pessoas? Nós temos, ele está me avisando ali do tempo. Primeiro, eu quero dizer que eu acho que a gente aprendeu algumas coisas com esta candidata à reeleição licenciada. É bom frisar isso, porque a oposição está atenta. Como é que a senhora convidaria seus 15 mil colegas para participarem do pleito e não ficar só um joguinho de comadres? Acho que a entidade se coloca, como a senhora está dizendo, à política, mas atenta a ela. Porque o futuro da categoria depende da força que ela vai, de como ela participa, de como ela está de olho
nesses que se propõem ser gestores e até na iniciativa privada no momento de 12% de inflação ao mês. Como a senhora convida a sua categoria? Perfeito. Mais uma vez agradecer estar aqui no Conjuntura com você, Arnaldo. É um prazer enorme realmente estar conversando com você, que para mim é um dos jornalistas que eu tenho um grande respeito. E convidar os colegas, avisar que esse ano nós temos eleições gerais no nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para presidente do Conselho Federal do CONFEA, presidente do CREA Alagoas, diretor administrativo e diretor-geral da Mútua. Nós temos 2 chapas hoje que estão postas, então vocês têm a opção de fazer a escolha entre uma ou outra, mas é muito importante que vocês possam, no dia 17 de novembro, exercer esse papel, fazer o Conselho cada vez mais forte. Quanto mais profissionais votarem, mais forte a gente vai ser. Então, conclamo aqui, aproveito a audiência aqui do Conjuntura, de Arnaldo, para que vocês, profissionais, das engenharias, agronomia, geociências, tecnólogos, segurança do trabalho e design de interiores, possam, 17 de novembro, escolher uma das chapas que estão postas e votar para fortalecer ainda mais o CREA Alagoas. Repetida, a eleição será virtual. E de que forma? Totalmente virtual, tá? Totalmente online. Aquelas pessoas que tiverem dificuldade, podem ir na nossa sede em Maceió, do CREA Alagoas, na nossa sede do CREA Alagoas, lá em Arapiraca, ou no ponto de apoio que nós temos lá com a Prefeitura de Palmeira dos Índios, que vamos ter apoio para vocês de 8 da manhã às 19 horas, para que vocês possam votar de forma totalmente online. Estejam com o cadastro de vocês atualizado, e-mail e telefone, para que vocês possam receber a senha, o link e votar. E repito, existem 2 chapas postas, comparem e votem dia 17 de novembro. A eleição de que hora a que hora? De 17? De 8 da manhã às 19 horas. E 30 minutinhos depois a gente já sabe o resultado. Também procurar no CREA a agenda dos candidatos nacionais. Sim, a gente tem também as eleições nacionais, é importante, no link no link do CONFEA, do Conselho Federal, no site do CONFEA e no site do CREA Alagoas, como de todos os CREAs do Brasil, você tem um link Eleições 2023 e lá você tem todo o histórico dos candidatos, tem os currículos dos candidatos, tem absolutamente é totalmente transparente, então tem tudo sobre essa eleição. Então vão lá, comparem, vejam as candidaturas que estão postas e, mais uma vez, fortaleça o nosso conselho votando de forma online, dia 17 de novembro, das 8 às 19 horas. Quero dizer para ela, né, para a Rosa Tenório, primeiro que desejo boa sorte aos candidatos, e particularmente ela que eu estou entrevistando aqui, e a porta está aberta também para o outro candidato. Fizemos uma entrevista de 1 hora. É muito raro, eu sempre entrevisto os candidatos ou as personalidades que vêm ao Conjuntura 30 minutos. Mas como se trata da primeira mulher em 40 anos que eu conheço o CREA, uma entidade de 55 anos, acho que ela teve muita coisa para explicar para a gente. E, como eu digo para todos os gestores de público ou privado e de entidade, nós estamos de olho. E desejo sorte à senhora e que o segundo... não posso falar mais do que isso, senão eu prejudico ela. Mas é muito legal ter a mulher disputando aonde ela quiser ficar. Muito obrigado. Obrigada, Arnaldo. Sempre às ordens.